Oi, meu nome é Cauã Nodeira e eu acho que dá pra perceber que eu gosto bastante de mangás, né? Como eu gosto bastante de mangás, eu tenho vários mangás de várias demografias. Eu tenho shonen, eu tenho seinen, eu tenho mangá de criança, mas eu não tenho nenhum shoujo. Só que aí que entra o X da questão. Shoujo não é romance. A maioria dos mangás e animes que eu consumia, eu achava que era um shoujo por ser de romance, só que shoujo não é romance. Horimiya eu comprei e é shonen. Anohana é um mangá que eu também comprei e é seinen. Surezure Children, que é um anime que eu acompanhei por muito tempo, é um mangá shonen. Shigatsu Akimi no Uso, que é um mangá e um anime que eu gosto pra caralho, é um mangá shonen. Inclusive, Toradora, só que Toradora é light novel. E o mangá é shonen. E pra ser sincero, o único anime de verdade da demografia shoujo que eu vi foi Sakura Card Captors. Então, de todos os animes que eu consumi na minha vida, quase nenhum era da demografia shoujo. Apenas Sakura Card Captors. E, sinceramente, isso conta, mas eu acho que eu ainda não adentrei o que significa shoujo de fato. Então, sabendo que me faltava repertório, por causa que eu nunca tinha me aventurado de fato nos mangás que compõem a demografia shoujo, eu decidi ler um dos shoujos mais famosos que existe. E eu acho que você já percebeu por causa do vídeo, né? E então, ele Nana. Vamos lá, antes de começar essa análise sobre Nana, eu preciso avisar que esse vídeo não tem spoilers e eu preciso falar que eu me apaixonei completamente por Nana. É sério, eu fiquei tão envolto a essa história que eu consumi esses mangás inteiros em, eu acho que, uns 2 meses. E outra coisa que eu tenho que falar é que eu sou completamente influenciado a narrativas que exploram mais os sentimentos ruins e obras um pouco mais densas, um pouco mais melancólicas, um pouco mais pesadas. Meu mangá favorito é Boa Noite Pum Pum, como você já deve ter percebido. E também, e um dos meus mangás favoritos é a Konohana do Shuzoshimi, que pra mim é Boa Noite Pum Pum se fosse bom. E por que eu tô falando isso? Porque Nana é um mangá profundamente melancólico. E por mais que isso não seja perceptível à primeira vista, Nana vai se tornando progressivamente cada vez mais triste, com a trama cada vez mais embaralhada e com você cada vez mais perdido nos sentimentos e nessa nostalgia que a trama vai te envolvendo. E com certeza o que mais me cativou é a maneira que a Ayazawa consegue fazer toda essa narrativa de um sentimento específico de não pertencimento, conforme você vai progredindo cada vez mais a história. Muito sustentado pelos conflitos interno e pelos sentimentos pessoais dos personagens, você consegue perceber que tudo é muito tocante, não só por causa do sentimento em específico, mas também por causa de tudo que esse sentimento consegue desencadear ao longo da obra, revelando nos personagens as suas falhas mais humanas e suas ações questionáveis, entre aspas, porque eu acho que a Ayazawa consegue conduzir uma trama tão cinza que eu acho que, sinceramente, não tem uma ação questionável assim de fato no mangá, né? Ou tem. E você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas calma que a gente vai chegar lá. Porque afinal, do que se trata a Nana? Nana acompanha 2 jovens mulheres, ambas com o mesmo nome, e por mais que as duas tenham o mesmo nome e busquem as mesmas coisas, as duas saindo da sua cidade natal e rumando a Tóquio pra ter uma vida melhor, conforme a obra vai passando, você consegue perceber que as duas vão seguindo rumos completamente diferentes. Ambas as meninas acabam saindo da sua cidade natal, tentando ter uma jornada de autoconhecimento e tentando ter um pertencimento acolhido na cidade de Tóquio. Muito baseada na idealização de 2 garotas do interior rumando pra cidade grande, sabe? Buscando seus objetivos pessoais, buscando mudanças na carreira e buscando também realizações no campo amoroso. Só que a forma como as duas elas enxergam e traçam o caminho delas vai mudando cada vez mais e isso vai gerando cada vez mais problemas, fazendo até uma história divertidinha de 2 garotas morando juntas que têm o mesmo nome e buscam coisas similares, acabando se tornando numa história bem melancólica, muito nostálgica e muito triste também pra quem tá acompanhando essa história. Eu acho que o sentimento que define perfeitamente Nana é melancolia nostálgica. Melancolia nostálgica essa que é muito sustentada pelos monólogos de Nana, como a famosa frase: "Ne Nana, 私たちの出会いを覚えてる?私は運命とかかなり信じちゃうたちだから、これはやっぱり運命だと思う。笑ってもいいよ." Esse monólogo, quando você começa a ler Nana, parece meio confuso, por causa que você não sabe muito bem quem são aquelas personagens e você não sabe muito bem a amizade que as duas tiveram. Mas você sabe muito bem que tem alguma coisa ali que elas perderam e elas não conseguem mais encontrar. E é com esses monólogos que você vai perceber que a Ayazawa, ela vai demandar tempo pra estabelecer os personagens, suas relações com os lugares que elas moram e também as suas interações que ela tem com o mundo à sua volta. Você vai percebendo que essa é uma das maiores qualidades textuais da Ayazawa, porque
porque ela deixa o tempo fluir. Ela deixa os personagens conhecerem outros personagens, ela deixa os personagens conhecerem os estabelecimentos que eles frequentam, ela deixa os personagens viverem a vida deles. E é com essa vivência que você vai percebendo que de pouco a pouco, cada semente de cada discussão, de cada embate, de cada que vai ser um conflito a ser desenvolvido é plantado de pouquinho a pouquinho, lentamente, até que esse fruto gere um embate e realmente uma consequência. Sua escrita é muito marcada pelos monólogos introspectivos, bem emocionais, fazendo com que tenha um texto bem sensível ao que refere às ações humanas, que você percebe que esse tempo que ela se dedicou à narrativa vai tornando os personagens cada vez mais densos, complexos e muito emocionais. Emocionais no sentido que todas as atitudes que eles vão tomar a partir daquele ponto, com os sentimentos deles, você realmente não consegue traçar uma linha muito moral, assim, do que é certo e o que é errado ali na trama. Porque vocês sabem muito bem os personagens que você tá lidando, e vocês sabem muito bem os interesses que eles têm, e você sabe muito bem aonde eles podem ir pra alcançar os objetivos deles. E se eles se frustram de verdade. É sério, ela consegue criar uma narrativa tão humana e tão verossímil com a nossa realidade, que é por isso que muitas das fãs acabam se identificando tanto com Nana. E essa identificação, ela é tão doída que pra mim era até difícil eu falar qual personagem que eu me identificava com Nana e qual personagem que realmente eu achava que era o personagem bom ali. Por causa que eu não consigo traçar uma linha moral de qual personagem é bom ou é mal. Eu consigo fazer paralelos de qual personagem tem atitudes mais questionáveis que os outros pra atingir o objetivo que eles querem. Que sinceramente são muitos. Porque cada personagem de Nana, eles têm um conflito interno tão bem estabelecido que, mesmo tornando eles muito falhos, eu não consigo comprar a narrativa de que eles são bons, por mais bom que eles sejam à primeira vista. E essa narrativa pesada de Nana também é muito carregada pelo visual e pela estética, muito ligada ao mundo do rock e da moda japonesa em si, muito ligada aos seus subgêneros ligados com as músicas de rock. Elementos esses que não funcionam só como um padrão estético para estabelecer uma diferença entre os personagens, mas como também uma extensão simbólica da personalidade deles, da sua rebeldia, da sua fragilidade, das coisas que eles mais gostam, mas também essa estética referencial que a Ayazawa consegue fazer com o mundo da moda e o mundo do rock é também uma das coisas que fazem a gente achar Nana um dos mangás mais esteticamente bonitos que eu já vi na minha vida. Temos também uma retratação de uma fase bem específica, de uma transição de jovem adulto para adulto, que faz com que Nana, querendo ou não, seja um dos mangás mais contemporâneos que existe e que provavelmente vai existir, de tão palpável que essa retratação é. E sério mesmo depois de eu fazer essa longa introdução rasgando elogios sobre Nana, tem algumas coisas que fazem com que eu tenha minhas críticas a Nana. Mesmo essas críticas são facilmente contornáveis pela genialidade da escrita da Ayazawa. Devido a certos acontecimentos da história, acontece um ponto de ruptura na relação das duas personagens, que vão se distanciando cada vez mais, esse distanciamento causando cada vez mais conflitos, não só dela, mas dos outros personagens, que tem um negócio que meio que me fez desgostar um pouco de como a Ayazawa fez essa história fluir. Chega num ponto da história que a Ayazawa começa a desenvolver a Hachi, que eu vou chamar de Hachi porque é assim que eles chamam no anime, por causa que se eu for chamar as duas pelo nome que elas têm, ficaria muito confuso o vídeo. Então eu vou chamar de Hachi. Enfim, o meu problema é como a Ayazawa começa a retratar a Hachi com um certo conformismo dela, que é obviamente causado pelos desejos pessoais e por tudo que ela traçou como objetivo ao longo da obra, mas que, sinceramente, esse negócio de deixar ela meio de lado na narrativa pra focar na Nana Komatsu é um negócio que eu não gostei muito. Mas eu vou ser sincero, essa escolha me afeta por causa que eu sempre identifiquei a Hachi como a personagem principal de Nana. Por mais que as duas sejam personagens principais, eu gostava mais de ver a Hachi como um olhar observador de todo aquele mundo louco que ela tá vivenciando como uma garota normal, do que realmente sendo a Nana Komatsu com aquele turbilhão de sentimentos que ela tem. E por mais que a Nana Komatsu esteja na capa do mangá, e ela vai aparecer durante muitas capas do mangá, eu vou ser sincero, eu sempre identifiquei a Hachi como a personagem principal da história. E é aquele negócio que eu falei, eu identificava a Hachi meio que como o ponto de inocência, aquele mundo todo estranho, que é o mundo do rock, quase que como se a Hachi fosse o protagonista de Isekai que vai parar em outro mundo, sabe? Se situando naquele universo, entendendo como que funciona aquelas coisas e entendendo como que ela vai se sentindo conforme ela vai sendo apresentada e conforme ela vai gerando coisas que não agradam ela também naquele universo, e mesmo assim ela vai ter que lidar. E meio que com a progressão do mangá você vai acabando deixando essa narrativa dela meio de lado pra focar bastante nos sentimentos que a Nana Komatsu tá sentindo. E eu vou ser sincero, tem um certo estrelismo por causa que
a Nana Komatsu, ela tem problemas demais. E quando alguém tem problemas demais, é bem difícil a Hachi não ficar meio apagada nisso tudo. Porque a Nana tem toda aquela questão dos problemas familiares. A Nana tem toda a questão do problema de autoaceitação. A Nana tem todo aquele problema de estar se relacionando com uma pessoa problemática e ela sendo também a problemática do relacionamento. A Nana tem que lidar com toda a pressão da sua banda. A Nana tem que lidar com toda a pressão dos paparazzis. A Nana tem que lidar com um monte de coisa. Só que mesmo assim, todos esses problemas que eu acabei de falar são todos contornáveis com a brilhante escrita da Ayazawa. É um negócio bizarro, porque esse problema é muito contornado porque conforme a trama vai avançando, emerge um sentimento desde o começo que você não sabe muito bem o que é, mas você vai se situando cada vez mais no universo, que é um sentimento de melancolia nostálgica. É um sentimento particularmente angustiante de perceber que tudo aquilo passou rápido demais. Uma sensação muito específica na fase jovem adulta pra adulta, que você começa a perceber que pessoas não estão mais na sua vida, começa a perceber que tem lugares que você já não frequenta mais, e você começa a perceber que tem versões de pessoas e versões de você mesmo que você nem vai mais encontrar. E quando você percebe isso, às vezes já é tarde demais. São sonhos, ambições, lugares, encontros, jogos que você jogava, que tudo isso vai passando e com um turbilhão de coisas que vai acontecendo no seu cotidiano, muito por causa que você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo e você tem que saber lidar com um monte de coisas ao mesmo tempo, que quando você percebe, tudo isso já ficou pra trás e você tá em um momento muito diferente da sua vida. E é essa sutil e dolorosa mudança que vai evocando nos personagens, fazendo surgirem neles estados emocionais cada vez mais degradantes, como depressão, crise de ansiedade, estresse pós-traumático, insegurança, invalidação e vários outros problemas que, conforme você ia passando tudo e empurrando tudo com a barriga, você não conseguia perceber. Quando você vai olhar pra trás e ver o todo, você percebe que tudo isso não tem mais como ignorar. Você não só não consegue ignorar tudo aquilo, como aquilo vai acabando que te corroendo passo a passo e causando mais destruição por onde você passa. E todos esses problemas que as personagens vão passando, não vai achando que é só você como espectador que tá lá julgando elas. Por causa que você, meu amigo, eu tenho certeza que você já passou muito bem pelas coisas que elas estão passando e você sabe muito bem os sentimentos que elas estão sentindo. Então fique atento, por causa que você não é muito diferente dessas garotinhas de um mangazinho não, hein? Ou seja, não tem como não ficar mais emocionado cada vez mais que você para pra pensar nessa obra. Só que eu vou ser sincero, eu fico emocionado agora, depois que eu li, por causa que antes de eu ler, eu não tinha muito interesse em Nana. Eu acho que pra mim, no final de tudo, eu não tinha muito interesse por causa do que as fãs de Nana traziam como debates que eu não enxergava, que eu depois que li não enxerguei isso como verdade. Eu acho que pra mim, eu não dei muito valor pra Nana pela discussão que as pessoas traziam da obra, que depois que eu li, eu acabei não concordando tanto com o que elas estavam tentando trazer como uma discussão pertinente na obra. Os fãs de Nana, eles chegavam até mim citando acontecimentos chaves da obra, ou pra ser bem direto, spoilers, e discutindo sobre nuances, sobre uma possível aceitação e um estudo muito pertinente da sexualidade, que essa segunda eu acho realmente válido, mas a primeira de ficar citando acontecimentos chaves na obra, eu acho que já não é muito interessante. Por que eu acho esse negócio de ficar citando acontecimentos chaves de Nana uma discussão meio sem sentido? Por causa que a escrita da Ayazawa é muito carregada por nuances, muito carregada por sementes que ela vai plantando de pouco a pouco, e ela vai criando uma narrativa bem slow burn. Conforme que você vai avançando, você fica mais anestesiado e mais congestionado com aquilo que tá acontecendo, em que você não consegue ver aonde aquilo tudo vai chegar. Entende aonde eu tô querendo chegar? A discussão da sexualidade da Hachi e sobre ela não ter uma aceitação amorosa por causa da idealização que ela tem no relacionamento hétero, eu acho que é uma discussão sensacional. Agora, ficar citando coisas, acontecimentos chaves, pessoas, ações de personagens ou moralidade de que cada personagem é, eu acho que já não é muito legal a ser debatido, por causa que também a narrativa é muito cinza. A narrativa é bem moralmente questionável. E essas discussões sobre pontos chaves da obra, geralmente, pelo que eu li, estavam sendo discussões muito superficiais, porque Nana é um mangá tão complexo e um mangá tão difícil de ser digerido e ser debatido, que, sinceramente, eu, como alguém de fora da fandom e alguém que nunca tinha lido, também não enxergava muito da beleza do porquê as pessoas gostavam tanto dessa obra. Por causa disso, eu também consigo entender por que as pessoas têm uma visão totalmente errônea da obra. Que, obviamente, depois que eu li, depois que eu experienciei, que eu fui atrás de saber, que eu também comprei os mangás e fui atrás de ler e ter a minha própria percepção, que eu percebo que eu discordo tanto porque as pessoas propagam de Nana como fãs, e como as pessoas que nunca leram Nana propagam como haters ou como palpitagem. Cara, é até difícil continuar esse vídeo sem rasgar elogio, por causa que Nana é um mangá muito, mas muito bom. E sinceramente eu sinto pena de mim mesmo por ter interpretado que por muito tempo mangá shoujo eram só mangás de menininhas e só mangás de romance. Mas eu fico feliz também que, depois de ter lido Nana, essa inocência que eu tive sobre o gênero acabou completamente destruída, e esse preconceito que eu tinha finalmente veio à
abaixo. E é aquele ditado, antes tarde do que nunca. Eu fico muito feliz de eu ter pegado, lido o mangá de Nana e ter experienciado ele pela primeira vez, e eu não vejo a hora de ler cada vez mais shoujos e ficar cada vez mais apaixonado por essa demografia, assim como eu fiz com seinen, assim como eu fiz com shonen e assim como eu fiz com mangás de criança. Eu espero que muitas pessoas ainda mais leiam Nana, por causa que Nana é um dos mangás shoujos mais vendidos, e eu espero que, se você gostou desse vídeo, deixa um like e deixa um comentário. E eu espero que você também me siga lá no Twitter, por causa que é lá que eu posto todo o andamento dos vídeos, de como eles estão sendo feitos, e é por lá também que eu aviso quando que eu abro live, como que vai ser a decorrência das lives e como que tá sendo o fluxo das minhas produções. E reiterando, deixa um like, deixa um comentário, fala se você discorda da minha opinião, fala se você concorda com a minha opinião, se inscreve no canal e leiam Nana. Leiam Nana, pelo amor de Deus. Tchau!